Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área, finalizando a nossa saga Premonição Enem, galera. Pensem num assunto que ninguém dá nada pra ele. Tipo assim, você olha, não, isso aqui é baboseira, mas todo ano tá batendo ponto na prova do Enem. Já que o meu tempo com vocês é um tempo curto, eu preciso dar pra vocês aquilo que realmente vai cair na prova. Introdução à Química e Separação de Misturas. Galera, sempre tem uma questãozinha lá da parte introdutória da química ou da parte de separação de misturas. Então, já que esse assunto é certo, vamos estudar ele aqui comigo. Lembrando, gente, essa aula é em ritmo de revisão, ok? Eu vou passar bem rápido aqui pelos principais pontos para ser o mais objetivo possível com você, meu querido aluno. Bom, quando a gente fala na parte introdutória da química, é sempre interessante a gente lembrar os três conceitos fundamentais: matéria, corpo e objeto. Matéria é tudo aquilo que tem massa, ocupa lugar no espaço, corpo é uma porção limitada de matéria e o objeto é uma porção limitada, só que pela sua forma ele se presta a um determinado uso. Aqui eu coloquei para vocês lembrarem que o ar é matéria, sim ou não? A resposta é, que rufem os tambores, sim, galera, o ar é matéria. Por quê? O ar, ele ocupa lugar no espaço, ele tem massa. Quando você enche uma bexiga, você nota que ela expande porque o ar está ocupando aquele espaço, perfeito? E o ar tem massa porque uma bexiga cheia pesa mais do que uma bexiga vazia, ok? Vamos lembrar que exemplos de matéria, corpo e objeto, ó, um pedaço de madeira, matéria, uma tora de madeira aqui, ó, uma madeira cortada sem utilização específica é um corpo. Se eu pego aquela tábua de madeira e confecciono uma mesa, ela passa a ter um uso específico, ela é chamada então de objeto, tá? As propriedades da matéria, elas se dividem em alguns tipos. O primeiro grupo são as organolépticas, aquelas que impressionam os órgãos do sentido. Sabor, cheiro, cor, tato, qualquer propriedade que tenha nessa pegada é uma propriedade organoléptica. Propriedades físicas são aquelas que têm relação com as características físicas de cada substância, ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade, tá? E as propriedades químicas, por exemplo, a reatividade, tá bom? Toxicidade, oxidação, são propriedades que têm a ver com fenômenos químicos, perfeito? Quando a gente fala em densidade, nós lembramos que densidade ela é a relação entre a massa e o volume de uma determinada substância, tá? É a razão m sobre v. Pode ser em várias unidades, enfim, tá? Observe que a massa é a mesma, por exemplo, aqui você tem um pedaço de material, aqui um material tipo ferro e algodão, a massa é a mesma, só que eles ocupam volumes muito diferentes. Aqui você tem um chumbo que tem a mesma massa ocupada em menos volume, então ele vai ser um material logicamente mais denso, tá? Sólidos que afundam na água têm densidade maior que a da água, que é de 1 grama por centímetro cúbico, e sólidos que flutuam na água terão densidade menor que a densidade da água, menor que 1 grama por centímetro cúbico, beleza? Então é basicamente assim que a gente a propriedade que a gente utiliza para verificar se um sólido afunda ou flutua na água. Para sólidos irregulares, a medição do volume é dada por imersão. Mergulha-se esse sólido na água e vê-se o volume deslocado de água. O volume deslocado corresponde ao volume do objeto, perfeito? Aqui a gente tem uma questão, por exemplo, da prova do Enem de 2020, que ela fala aqui, ó, as moedas despertam o interesse de colecionadores, numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% cobre circulante no período do Brasil colônia pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição. Sabendo que a densidade do cobre é próxima de 9 gramas por centímetro cúbico, o investidor negocia a aquisição de um lote de 4 moedas A, B, C e D, fabricadas supostamente de 100% de cobre. Ele deu aqui as massas de cada uma. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 ml de água. E aí aqui a gente vai observando, gente, para cada moeda o volume deslocado de água, perfeito? Então, os dados fornecidos, a massa de cada moeda, lembrando que já tem a resolução dessa questão aqui no canal, por isso eu estou fazendo aqui um pouco mais rápido, a massa de cada moeda
E aqui os volumes, ó. Aqui no caso, a primeira moeda, o volume aqui que estava em 5 subiu para 7. Então a variação foi 2 ml. Aqui o volume que estava 7, ó, subiu para 10, variação 3 ml. E assim você vai para cada moeda estimando o volume dela. No final das contas, o que a gente faz, galera? Tendo a massa e o volume de cada uma, a gente executa as respectivas divisões de massa pelo volume. Nós vamos ter a densidade de todas as moedas. Tendo a densidade de todas as moedas, ó, as densidades que batem com o que o enunciado falou, B e D. Por isso que a alternativa daquela questão seria a letra D de dado, beleza? Com relação às mudanças de estado físico, galera, a gente lembra que os estados físicos podem transitar um para o outro, tá? A passagem do estado sólido para o líquido, chamada de fusão, líquido para o gasoso, vaporização, gás líquido, condensação ou liquefação, e líquido sólido, solidificação. Passagem do sólido para o gasoso, sublimação, gasoso para sólido, de uma forma geral, é chamado ressublimação. A passagem do estado líquido para o gasoso pode ocorrer de forma lenta e gradativa, evaporação, sem atingir o ponto de ebulição, fervendo propriamente a água, ebulição, ou a calefação, que é uma passagem brusca e imediata para o estado gasoso, quando, por exemplo, uma gota d'água toca uma frigideira quente, tá? Então, a evaporação, a passagem lenta, sem agitação, sem formação de bolhas, é o que acontece nos rios e mares. Ebulição é perceptível, a água está fervendo. E a calefação é a passagem abrupta para o estado gasoso, tá? A passagem rápida para o estado gasoso. Vamos lembrar conceitos básicos da química: substância pura, quando há somente uma substância química dentro do recipiente, não importa se ela seja simples ou composta, só existe um tipo de substância, então ela é denominada substância pura. Substâncias puras, quando mudam de estado físico, a temperatura se mantém constante durante a fusão e durante a ebulição. Elas têm propriedades como ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade fixas, tá? Não ocorre variação de temperatura durante a mudança de estado físico. As misturas, elas já são formadas pela união de duas ou mais substâncias puras, vão ter composição e propriedades variáveis e não são caracterizadas por uma fórmula. Durante a fusão e sua ebulição, a temperatura varia, ela não se mantém constante, perfeito? Mistura eutética, lembramos que é um caso especial de mistura em que apenas a temperatura de fusão é constante e na azeotrópica apenas a temperatura de ebulição é constante. Exemplo clássico de mistura azeotrópica: álcool e água na proporção 96% álcool. E a mistura eutética é a solda, que é utilizada na eletrônica para a junção de fios e etc. Tá? Fase e componente. Tá? Qual é a diferença? Fase é o que você vê, basicamente, e componente é o que você tem. Então, quando você tem óleo, água e gelo. Óleo, água e gelo, você está vendo três coisas, então você tem três fases. No entanto, componente só tem dois, que é água e gelo. Então, cuidado com isso aqui, tá bom? Água gaseificada e gelo. O que nós temos aqui, gente? Água líquida, gelo e gás. Então, são três fases, mas componente é só uma coisa, que é a água, tá bom? Quando nós temos óleo, gelo, água, salgada e granito, tá? Bom, o que a gente está vendo aqui como fase? O granito, só que a gente lembra que o granito ele é um material trifásico, só o granito ele é trifásico, tá, gente? Ele é feito de quartzo, feldspato e mica, só o granito é trifásico. Mais a água líquida, mais o gelo, mais o óleo. Então, aqui nós temos um sistema hexafásico, ok? São 6 fases que nós temos aqui. Bom, matéria, galera. Quando a gente fala em matéria, os materiais, de um modo geral, eles podem ser homogêneos ou heterogêneos, né? Uma fase ou mais de uma fase, tá? Sistema homogêneo pode ser uma substância pura que só tem um componente ou pode ser uma mistura homogênea, uma solução, tá? Sistema heterogêneo pode ser uma substância pura que basicamente está presente em mais de uma fase, tipo água e gelo, tá? Ou pode ser verdadeiramente uma mistura heterogênea, tá? Tanto faz um como o outro. Bom, aqui eu coloquei para vocês que toda mistura de gases é homogênea, tá, gente? Toda mistura gasosa é sempre homogênea, porque os gases eles se misturam de forma plena.
Granito, aquilo que eu falei para vocês, ó, quartzo, feldspato e mica, ele é um material trifásico, tá bom? Toda mistura entre sólidos é heterogênea, exceto as ligas metálicas. E os principais ligas metálicas, o bronze, o ouro 18 e o latão, tá? São exemplos aí de ligas metálicas, misturas homogêneas, tá? A gente lembra que as misturas de líquidos podem ser homogêneas ou heterogêneas dependendo da polaridade, famosa regra semelhante dissolve semelhante, tá? Então, a mistura de água e sal, água e açúcar, água e álcool vai ter apenas uma fase, tá? Mistura heterogênea, 2 ou mais fases, água e gasolina, água e gelo, água e areia, né? E aqui no caso, água e gelo considerando que tem uma outra substância, né? Porque se for só água e gelo, é um sistema heterogêneo, mas não necessariamente uma mistura heterogênea, tá? Para separarmos as misturas, galera, principais métodos aqui que eu vou passar rápido. Catação, utilizada quando, através das mãos ou da pinça, você consegue separar sólidos com tamanhos e aspectos diferentes, como, por exemplo, catar o feijão. Ventilação, ela usa uma corrente de ar para arrastar os sólidos mais leves, como, por exemplo, as cascas aqui do café, quando a pessoa colhe o café. Levigação, muito utilizada no garimpo, tá, gente? Para separar a mistura heterogênea entre sólidos que se baseia na diferença de densidade, em que a água arrasta o componente menos denso que a areia e deixa o sólido, que é o componente mais denso no caso, vai deixar o componente mais denso, que no caso seria aí o ouro, tá? Flotação, gente, muito utilizado no tratamento de água e esgoto, é quando você usa um líquido de densidade intermediária entre dois sólidos para um flutuar, o outro afundar. A flotação ela é utilizada, por exemplo, para separar a areia de serragem, que é pó de madeira. Se você joga água, a serragem sobe, a areia desce. Então, isso é flotação, tá? Líquido de densidade intermediária. Então, em determinada etapa do tratamento da água, você adiciona sulfato de alumínio, que é um agente coagulante, tá? Esse agente coagulante, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa sujeira e vai flocular, vai juntar essa sujeira para formar uma maçaroca que uma parte dela decanta, outra parte flutua. Então, é um tipo aí também de flotação, beleza? Forma flóculos ao reagir com hidróxido de cálcio, que é uma das substâncias utilizadas no tratamento de água, e esses flóculos incorporam-se à sujeira, que aí depois vai para a etapa seguinte de decantação, tá? Dissolução fracionada, adição de um solvente capaz de dissolver apenas um dos componentes, tá? Então, por exemplo, se você tem aqui sal e enxofre, né, uma mistura de sal e enxofre, você joga água, a água dissolve só o sal e não dissolve o enxofre. Então, isso é um exemplo de uma dissolução fracionada. Dissolução fracionada ocorrerá quando os sólidos tiverem solubilidades diferentes em temperaturas diferentes. Então, pode ser que o aquecimento faça um sólido se dissolver, o outro não. Isso também é uma dissolução fracionada. Fusão fracionada é quando você aquece um dos sólidos e apenas um deles derrete, o outro não, tá bom? Então, as ligas metálicas são separadas pelo processo de fusão fracionada. Cristalização fracionada, tá, gente? Utilizada, por exemplo, nas salinas, quando a água do mar evapora e o sal cristaliza, tá? Então, os componentes do mar são separados por esse processo, tá? Pode ser colocado também aqui como evaporação, tá? Se tivesse essa opção de evaporação, a gente poderia marcar também a obtenção do sal a partir da água do mar. Mas cristalização fracionada também é uma opção de nome do processo. Peneiração, quando os sólidos apresentam tamanhos diferentes que uma peneira consegue separar, tá bom? Separação magnética, quando um dos componentes sofre atração por ímã, e a gente lembra que os metais ferromagnéticos são ferro, cobalto e níquel, que sofrem atração por ímã, beleza? Sublimação fracionada é quando apenas um dos sólidos sublima, o outro não. Geralmente misturas ali que tem iodo ou naftalina é utilizado a sublimação fracionada. Filtração, isso aqui o nome por si só já diz, né? Geralmente é utilizada para separar sólido de líquido, sólido no caso immiscível, naquele líquido tipo areia e água, tá? Mas é utilizada também no aspirador de pó, que separa uma mistura heterogênea sólido-gás, tá? O aspirador também faz uma espécie de filtração. Decantação é quando a gente usa a ação da gravidade para fazer o componente sólido ir para o fundo do recipiente, então isso é um tipo de decantação. Decantação com funil, né, que é o chamado funil de decantação, é quando você tem líquidos que não se misturam
e aí um fica embaixo, outro fica em cima, você abre a torneira para coletar só o líquido de baixo, ok? Centrifugação, método que acelera a decantação através de um forte movimento giratório, muito utilizado na separação dos componentes do sangue, parte sólida da parte líquida. Destilação simples, galera, separação de mistura homogênea, só que no caso é de um sólido dissolvido em um líquido. Então, se nós tivermos aqui água e sal, por exemplo, aquece essa mistura, o líquido evapora, condensa aqui e o sólido fica isolado do outro lado, tá? Então, ocorre pelo aquecimento a evaporação desse sólido que vem parar do outro lado do recipiente, perfeito? Lembra que na destilação simples, o sólido e o líquido são recuperados ao final. Isso é a vantagem da destilação em relação à evaporação. Destilação fracionada, gente, é a mistura homogênea de líquidos, ok? E a destilação fracionada ela tem a coluna de fracionamento, que à medida que o vapor resfria, ele vai fazendo a separação dos componentes que são destilados e condensados do outro lado, perfeito? Então, destilação fracionada, muito utilizado na separação dos componentes do petróleo, tá, galera? A destilação ela tem essa característica. Então, ela é utilizada para separar as frações do petróleo. Não é utilizada para separar misturas azeotrópicas, porque as misturas azeotrópicas são as misturas que têm temperatura de ebulição constante, belezinha? Galera, muito desse material aqui, já tem vídeo aula aqui no canal, várias coisas que eu falei, tem várias questões do Enem que tratam essas temáticas, mas claro que na aula de hoje eu estou focando mais na abordagem teórica. Passamos por tudo, parte introdutória da química e fizemos uma revisão completa de separação de misturas que com toda certeza terá minimamente uma questão na sua prova aí sobre separação de misturas, beleza? Fico por aqui contando com seu like, galera, porque tá dando um trabalhão de fazer essas aulas aqui. Vocês estão vendo que não é qualquer coisa, não. Então, deixa o likezão para ajudar o professor. Fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo do canal. Abraço a todos e até lá. Valeu!